Primeiro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000, ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam um banquete em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de banquete, enviava Jó e os santificava, e levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? E porventura tu não o cercaste de bens, e ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás que se não blasfema de ti e na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, e veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, eis que deram sobre eles o sabeu, e o tomaram os seus moços e feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só escapei eu a te trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro dizendo: ordenando os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram e os moços feriam a fio da espada, e só escapei eu para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. E então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra e o adorou. E disse: não saí do ventre da minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Estes versos. Amém. Os irmãos,
Percebem, aqui é uma passagem bastante conhecida deste servo de Deus, Jó. Foi exemplo de paciência, foi exemplo de simples, de homem reto diante de Deus. E foi também um homem, e não podemos esquecer que Deus tinha orgulho dele. Gente sincera, que fazia a vontade de Deus num mundo pecaminoso e de muita maldade. Ele se destacava. Por quê? Se destacava pela coisa de ser, meu irmão, de ser um homem reto, temente a Deus, e a palavra aqui, Deus falando, desviava-se do mal e temia a Deus. Então, no mundo corrompido, no meio de tanta lama, andar de veste branca, isso é virtude. E era o orgulho de Deus. Passa a lama num, outro no pecado, outro na maldade, outro na ira, outro no engano, na mentira. Mas Jó teme o meu nome. Jó teme o meu nome. Mas isto, temia Deus. Mas, irmão, chegava alguém dizer, é claro, ele é crente, ele serve a Deus, porque ele está coberto de bens. Ele é inteligente, ele se apegou com quem pode ajudar. Ele se pegou a quem pode lhe servir. Então, na dedução de quem não temia a Deus, ele era interesseiro nas coisas terrenas. Buscava a amizade de Deus pelos bens terrenos. E é isso que nós não podemos fazer. Sirva a Deus pela vida eterna. Se Deus quer dar os bens terrenos, deixa Ele amontoar na tua vida quanto Ele quer, mas não põe o coração naquilo. Tem, mas faz de conta que não tem. Compra, mas faça de conta que não comprasse. Possui, mas faz de conta que não é teu. Então, queridos irmãos, Jó tinha muitíssima gente ao seu serviço e era o orgulho de Deus. E Satanás também se apresentou e pôs para Deus. Deus propôs para Satanás, você viu lá, meu servo Jó que teme a Deus? Jó é inteligente, ele sabe. Tu cobriu ele de bem, tem animais, tem filhos, 7 filhos, 3 donzelas, muito gado, muitas ovelhas, tanto servo em serviço. E ainda, não era só os bens terrenos que ele tinha. Ele caminhava com Deus. Como fala no 29, ele diz, que me dera eu fosse como nos dias passados, e que a lâmpada do Todo-Poderoso estava na minha cabeça, e eu punha-se à mesa a sentar com meus filhos, os meus pés e as minhas coisas destilava na manteiga e no azeite, e Deus era a luz na minha vida, e a lâmpada de Deus não se apagou na minha cabeça. Tinha Deus com ele, a riqueza não ausentou de Deus, e nem a miséria, porque Deus prova, tanto na riqueza como na pobreza, tanto na altura como lá no estrado. Deus tem jeito de provar nós na saúde e na doença. Deus tem poder de provar nós quando temos e quando não temos. Na exemplo, quando Paulo fala aos Filipenses, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei passar fome, sei ter alegria, passar tristeza. E sei, em tudo estou preparado. Deus já me preparou para todas essas situações. Se eu tenho, estou contente. Se eu não tenho, também. E ainda falou para os irmãos filipenses, não se preocupem comigo. Não se preocupem comigo.
Eu sou um homem que se eu tenho, tenho. Se eu não tenho, está a mesma coisa e estou bem. Preocupe com o outro. Olhe pelos outros. Olha, aprendeu de Deus. Que Deus nos ensine, irmão, a viver na glória e a viver na desonra. Que Deus nos ensine a ser elogiado e nos ensine a ser criticado. Que Deus nos ajude a receber louvores e a receber calúnias. Os louvores não te incham e a calúnia não te derrubará. Jó, então, irmão, foi provado por quê? Se ele fosse um relapso e não ligasse para nada, não atendia ninguém, não ajudava o pobre, não ajudava a viúva, e ninguém dependia dele, e era um homem largado, e não ora, e não pede, e não faz holocausto pedindo perdão e misericórdia pelos seus filhos, ele não era tido como temente. Então Deus não tinha nada que falar dele, ele não era orgulho de Deus, mas como ele era orgulho de Deus, Deus disse, lá você faz tudo que você quer com quem quer, mas esse aqui você não põe a mão. Ele é minha referência, ele anda de veste limpa no meio da lama, ele fala a verdade no meio da mentira. Ele anda em fialdade com a sua família no meio do pecado, não se corrompe com adultério, não se corrompe com oferta, o coração dele é dar, é servir. Você viu isso? Que tapa! Satanás revoltou e disse, tira o que ele tem. Vai tirar então, vai. O coração dele não está aí, Deus conhecia ele. Ei, como é bom ser conhecido. Irmão, você é conhecido. Que teve alguém que Satanás pediu. Satanás pediu para o Senhor. E o Senhor disse a Pedro, Pedro, vou te contar uma coisa. Satanás te pediu para te cirandar como trigo. Mas eu pedi ao Pai. Intercedi ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Querendo dizer com isso, Jó eu soltei, mas se eu soltar você, você peca. Você não está preparado, Pedro. Como Deus conhece. Até falou para Pedro aí, como Deus conhecia Pedro, Pedro, eu não nego o teu nome, hoje antes da meia-noite você está me negando, o galo canta, você já me negou. Sabia quem era Pedro, como sabe quem é Jó, e como sabia quem era Jó. Esse teme o meu nome. Ah, meu Deus, como é gostoso, como é feliz essa palavra. Que alegria Deus traz nesta palavra para alguém que está servindo de exemplo. Está servindo de exemplo. E a palavra traz, se o justo recuar, minha alma não tem prazer nele. O irmão se considera justo, se considera fiel, se considera temente, não recue, porque Deus está pondo o irmão em prova, não provando das tuas má obras, provando a tua fidelidade para mostrar para algum que está criticando, para algum que quer a tua derrota, para alguém que só vem para apontar o dedo. Glória ao nome santo do Senhor. Porque, queridos irmãos, as coisas de Deus é maravilhosa. Deus prova dando riqueza, ou estando na riqueza, outro ele prova na pobreza. Ele prova nos elogios, outro ele prova nas críticas. Este aqui foi provado na riqueza.
na riqueza. Paulo já foi provado na pobreza. Um tem e o outro não tem. Um é, outro não é. Porque ele é, ele sofre. E o outro é e sofre. E o outro não é e sofre também. Como que é isso? Você tem entendimento, sofre. E o outro que não tem, também sofre. Um é saudável, sofre. O outro que está com doença também sofre. Ele prova um em cima, outro embaixo e diz: eu tenho, o Senhor, pela sua palavra, diz, Ele tem medida de todo jeito para provar todos nós. Pois Ele sonda os nossos rins e os nossos pensamentos, nada é encoberto diante dEle. Felicidade, irmã. Felicidade, irmão. Seja feliz por examinar a consciência agora e se achar que o irmão é temente. E ainda o irmão diz, a irmã diz, mas eu estou provado, mas eu sou fiel. Irmão, esta coisa é engraçada, viu? Os irmãos vão ouvir hoje aqui uma coisa boa. Deus prova o fiel. Deus não prova o ruim. Vamos fazer uma comparaçãozinha bem primária. A senhora, a mãe, tem um dinheirinho para comprar um tomate em qualquer lugar lá. Ele tem uma nota de 50. Você vai dar uma nota de 50 para quem não conhece dinheiro dos teus filhos para ir comprar o tomate e trazer o toco? Você vai pegar o melhorzinho que você tem ali, vai lá, escolhe os tomates bons, eu quero os bem vermelhinhos, ou eu quero meio verde, que é para salada, e você me traz direitinho, você vai gastar aqui uns 20 reais, e você me traz o troco. A irmã tem confiança que ele é responsável, e que ele vai e compra as coisas e traz o troco. Mas se é um outro que vai lá, em vez de comprar o tomate, para jogar bola, para soltar pipa no terreno, vai brigar com outro moleque e vai nadar no riozinho. Aqui em São Paulo não tem riozinho, mas lá no interior tem. Então, escolhe aquele que é responsável, que vai entrar o resultado. O irmão tem o irmão aí que é um empresário e que tem uma responsabilidade boa nas coisas, precisa de mandar alguém para ver um documento num cartório. E aí você vai mandar aquele que não sabe nada, que não sabe conversar e que vai lá e é capaz de brigar ainda? Tem que colocar um que sabe conversar com jeito, tem uma habilidade, fala macio, opa, e vai conversando, e dali a pouco traz o resultado. Por quê? É o melhor, escolheu o melhor. Deus também escolhe os melhores, viu? Escolheu Jó porque ele era o melhor daqueles dias. Como escolheu também, como escolheu Abraão para ser o patriarca, como escolheu Jacó, como escolheu Isaac, como escolheu Davi, como escolheu José. Por que José foi vendido, jogado na cova? Porque ele era o melhor da família dele. Se fosse Judá seria, que até o nome já ajudava. Judá, judeu. Estava encaixado o Joãozinho. Mas não foi o nome. Foi José, diferente. Bendito o nome santo do Senhor. Por quê? Deus escolhe os melhores. E nesta tarde o Senhor manda esta palavra. O Senhor escolhe nesta obra os melhores. Escolhe o melhor também na tua casa. Espere o melhor na tua família. Às vezes o irmão é o que mais sofre pela tua família. Mas saiba disso, que o Senhor está mandando este conselho, porque Deus te pôs como exemplo entre a família. José foi provado porque ele era bom. José foi provado porque era bom. Paulo foi provado por quê?
Ele diz: nada eu tenho que me gloriar, a não ser no meu sofrimento, nas aflições, nas cadeias, nas prisões, e na chibatadas, e toda a atrocidade que me jogaram em cima de mim. Por que pôs ele? Porque ele era versátil. Aonde ele caía, ele falava. Aonde ele estava, ele anunciava. Algum ficou escondido, alguém se escondeu, mas ele era a linha de frente. Bendito o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Deus prova aquele que Ele ama, e qualquer que recebe por filho, se recebeis a correção de Deus, Ele vos ama. Está marcado um plano na tua vida para chegar mais adiante. Então, todos os que foram provados, não é porque tinha erro, tinha falha, tinha fraqueza. Não, é aprovado porque tinha virtude. Ah, mãe de Deus. Mas é Deus ingrato então? Deus não é justo então? Prova justamente o que é melhor, o que é mais sincero. Isso é no pensamento do homem, mas no plano de Deus, a linha está insinuosa nos nossos olhos, mas de Deus está escrito retinho. Glória a Deus. Glória. Glória ao nome santo do Senhor. Então Deus provou José. Outra coisa, irmão, que está escrito, os irmãos querem ver? Lá em Romanos está escrito: quem intentará acusação contra nós? E depois vem avante. Aquele, falando de Deus, e Deus que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós. O que é isso? O filho era justo, o filho era fiel, o filho era o primogênito, o filho era o unigênito, o único. Deus mandou para sofrer. Por quê? E a palavra fala: olhei e não vi um justo sequer. E não vi um justo sequer. Agora lá vai meu filho para salvar o mundo. Por que ele morreu? Por que ele chegou ao ponto de ser crucificado? Porque ele era justo. Na sua boca não encheu engano, nas suas obras não houve erro. Em tudo só fez a vontade do Pai. E o Pai, ele pedia para o Pai: Pai, possível, não passa de mim este cálice. Me tira desta dor. Revoga essa sentença. Faz a tua vontade, não aquilo que eu quero. Mas se tu quer, faz isso para mim. Deus ouviu, mas não tirou. Você vai à morte. Você vai na morte, eu vou com você. De lá eu te tiro. Não poupou o sofrimento do filho, não vai poupar algum sofrimento nosso também. Vocês creem nesta palavra, servos de Deus? Servo de Deus, ouça essa palavra. É Deus pondo este conselho para todos nós. Irmã, mãe, quanta carga você leva? Pai, quanto peso você arrasta? Não tem importância. Vai. Depende de você a salvação da tua casa. Depende da irmã a firmeza da tua casa. Não volta para trás. Se a irmã der uma manquejada, a família larga. Tem algum buscando oportunidade, mas não vai achar. A palavra hoje fala: estou provando. Deus prova aquele que Ele ama. E os melhores. E os melhores. Quando Davi tinha alguma batalha, ele mandava os melhores guerreiros. Vai os melhores guerreiros, os fujão, os medrosos, os covardes, sai daí.
Quem tem medo da guerra volta para trás, como falou Gideão. Mas aquele que lamber a água como um cão, vai pondo do lado. Esse é o homem fiel. Era 1.000 que tinha, mas chegou na hora, só 300, só isso. Esses aí é os bons. Aí está o poder, aí está a glória, não está na quantidade. Irmão, a palavra que Deus manda nesta tarde é esta aqui. Vamos nos esforçar e ter orgulho, como disse Pedro e João. Pedro e João saindo do templo, depois de ter sido surrados, um olhou para o outro e disse: mas você viu que glória que Deus preparou para nós dois? Mas acho que falava até rindo, acho que até falava com alegria. Você viu, Pedro? Mas que coisa, João, Deus escolheu nós dois, mas para quê? Para nós apanhar por ele. Mas é verdade, mas você sabe que isso é glória? Você sabe que isso é glória? E é glória. E os dois se alegravam e diziam: não somos dignos de sofrer pelo teu nome e de apanhar pelo teu nome. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa. Irmão, está aqui a santa palavra. É curtinha, mas ela tem o seu efeito. Ela vai aumentar o... Não reclama, diz: eu sou crente, sou fiel, é por isso que Deus me prova. Dá para falar isso? Seja louvado.